Fazer a tal ligação e tal controle. Após o movimento restauracionista, por causa das guerras da restauração, após o período filipino, portanto, o antigo piloto das mãos da Índia, Salvador Angola, apresenta em 1646 um plano que parecia que consistia em 2.000 praças oriundas do Brasil, com destino à África, quer para o Brasil, quer para a África. Uma espécie de aventureiro daquela altura. Na sequência deste acontecimento, o Conselho do Trabalho vai para o rei, em havendo capital, em havendo dinheiro e financiamento, se preparassem 3 embarcações que eram os seus serviços e esse seria o projeto militar. Esta figura também é muito importante, foi também uma figura importante, quer no Brasil, quer em Angola, e devido à sua importância, é por isso que o rei não prescinde desse mesmo rei. Em 1661, temos outro capitão, que era o rei Fernando, pode ter destacado de gente de outros, porque nós temos muita gente que fez o percurso da costa ocidental à costa oriental, mas não temos referências dos nomes das pessoas. Muita gente às vezes eram soldados que abandonavam as fortalezas e fugiam para o interior africano e ao africano, constituíam uma família, mas eram chamados de indícios, não são mostrados. Outros eram chamados pombeiros, que já vou falar em dois conhecidos, e mais tarde, o aparecimento dos espadeiros, que é o caso mesmo do Anville, portanto, um conhecido geógrafo francês que tem muitas, ao nível da cartografia, e não é também de saber disso, tem uma série de coisas muito interessantes. O mapa africano é um pouco um indivíduo de aventura também, uns brancos, outros menos brancos, mas conhece bem o terreno. E conhecendo bem o terreno, vai dando informações importantes, quer aos capitães mais perto das fortalezas ou até das feiras, que havia feiras no interior, de inflexão para o interior. Esta é os tais bombeiros. Estes bombeiros eram escravos, foram antigos escravos, foram colocados ao serviço da coroa porque conheciam muito bem o terreno. E esta é uma carta, que é uma carta dirigida a um ofício, do capitão-geral de Angola, João Oliveira Barbosa, onde refere ali bem escuro. Nesta ocasião, vão embarcados na fragata Príncipe Dom Pedro os bombeiros Pedro João Batista e Amaro Rei. Não se diz para estas zonas e desses desenhos cartográficos, mas que prestava informação geográfica, do ponto de vista dos rios, dos afluentes, etc. Vou colocar importante, a ideia era seguir mais ou menos este percurso. Henrique Carvalho foi uma figura muito importante também no percurso entre as duas costas. Aliás, Henrique Carvalho deixou os espólio está entregue na Sociedade de Geografia de Lisboa, todo ele. O espólio já foi cobiçado pelos belgas, da coroa, ele não está de acordo com os desempenhos, depois queria dar uma possível pressão em tal exercício. Os mais conhecidos e mais falados são o famoso Hermesgildo. Ele e o Roberto Adams fazem um trabalho magnífico, são enviados pela Sociedade de Geografia de Lisboa. A Sociedade de Geografia de Lisboa é criada precisamente em 1875 com o objetivo de fazer estudos científicos na África. Século V, depois aparece, e depois o Augusto Cardoso Monteiro a seguir, aqui está ele. Parece uma edição de controle mesmo na net, uma imagem do. Isto não encontrei no Instituto de Investigação Científica de Portugal, as imagens deles, isto é lá ao contexto. Aqui temos o mapa criado por Serpa Pinto e pelo Augusto Cardoso, pelos dois, portanto já passamos pela segunda fase do Capelo e do Holanda, sempre com a ideia em defesa de Portugal. Ele aqui diz realmente, pronto, penso um pouco ler, mas de facto é uma resposta de alguma forma persistente. Aliás, quando se dá o ultimato, ele vai para a janela, uma das varandas da antiga Sociedade de Geografia de Lisboa, mas é
agora, e aquela gente junta toda que vem do CIO, vai-se juntando toda ali, e ele fala ali das varandas, de forma um pouco empolgada, sobre os direitos. Mas nunca incitando à violência. E não dá violência. Segundo a própria empresa republicana, o Dom Castro teria feito dar-lhe a oportunidade de ser, na presente conjuntura, investido na ordem da Europeia. Mas estava para ser investido na ordem da Europeia e a recusa. Quando ali no pormenor, já não aparece a coroa em cima do escudo. Legal? Depois temos uma libra, por exemplo, era uma lavra. Um bife era um patife. Uma englosada era um roubo. A prisão no inglês, prisão no ladrão. Ou preço para englosado. Aqui temos outra imagem tirada dos pontos. Este representa o rei de Dom Carlos, Portugal. O John Bull, que leva a taça toda de África. E ali temos uma simbologia que é a França e a República. E então começa-se a ouvir abaixo os piratas, abaixo os Braganças, morte aos ingleses, deve a guerra sem tréguas ao comércio e às indústrias inglesas, não se compra nem se vende aos ingleses. Houve alguns ingleses que até se naturalizaram, portugueses mesmo, foram contra as próprias Inglaterra. E o Bernal Pinheiro, aliás, esta não é do. Não, esta não é o Bernal Pinheiro, mas aqui representa Portugal com o leão, e aqui o grande macaco já não são Portugal, mas o grande gorila aqui é chamado Altiva Inglaterra. Eu penso que a culpabilização, ou se podemos, na história, culpabilizar alguém, que é muito difícil, não será ao rei, mas sim a dois partidos, ao Partido Progressista e Regenerador, que nestas lutas internas vão querer disputar o poder, que vai ser depois aproveitado pelos republicanos. Aliás, há parte de membros de esquerda dos dois partidos que se tornam republicanos também. Portanto, há aqui uma questão, a culpa é exclusivamente do ponto de vista governamental e diplomático. É verdade que o rei também estava um pouco ausente dos problemas, mas apesar de tudo também temos a informação que ele pedia sistematicamente informações ao governo. Muitas vezes era o governo que não lhe cedia. E não lhe cedia por imediato. Ou se cedia, cedia de forma errada. Portanto, eu penso que culpabilizar o rei, ou dizer que o rei Dom Carlos, como muitas vezes foi um mau rei, não parece que seja errado, que seja correto, do ponto de vista histórico. De facto, é um homem que acaba por perder alguma da face, ele sujeita-se a alguma ligação perante a família real britânica, seus parentes, e pede auxílio, inclusivamente também, a França e aos próprios Estados Unidos, mas deve ser cuidado essa ajuda. Talvez se tenham ligado mais ele do que propriamente o governo progressista ou próprios regeneradores ou republicanos. E pronto, eu terminava com este poema, mas não sou eu que vou ler, isto é só um extrato. Não sei se podem todos, se querem só ler o tempo todo. Então eu faço aqui.